Atenção, galera! Tiozão TV na área, câmbio. Hoje nós vamos começar o programa do Tiozão, direto aqui de Santos, e com o patrocínio da Growth, meu master, suplementos nutricionais da melhor qualidade. Eu sou suspeito, agradeço profundamente o apoio que eles vêm me dando. Oficial Pharma, o fármaco dos grandes atletas e da saúde, para a saúde em geral, ele sempre tem que estar presente. E o nosso apoio da Casa Gabos, que é uma 103 anos de tradição em ótica, também de amigo, que eu gosto de trabalhar com amigos. A RDV, a Rota dos Ventos, e os pescados do Caetano Pescados, que são os nossos apoios aqui regionais. Mas, enfim, estamos iniciando hoje essa programação e com um assunto muito legal que eu destinei para esse primeiro momento, muito polêmico, que vai me envolver como profissional de educação física versus o empresário da área de academia. Não vamos sair na porrada, fica tranquilo. Versus. Mas eu estou aqui com o Diego Contesini, candidato a vereador. Isso não é um programa político, mas no final vocês vão ver o que vai acontecer. Porque se ele topar a proposta que eu tenho para ele, eu vou votar. É verdade, ele sabe. Eu sou honesto e sincero. Eu vou votar nele, toda a minha família, porque é um cara de bem, conheço a família, é um cara de boa índole, que é o que a gente precisa na política. Obrigado. Apesar desse programa não ser político. Mas vamos lá. O Diego, ele é engenheiro, tá? E ele inclusive vai contar alguma coisa. Como é que tu veio parar na empresa academia, sendo engenheiro? Tu construiu a academia. Aí entrou, achou bonito. Até hoje eu faço isso. Vou lá arrumar aparelho, ficar lá na graxa, no cabo de aço, no parafuso. Porque eu imagino isso, tu construiu, ficou olhando e falou, eu já tô aqui dentro mesmo, manda os aparelhos, eu vou comprar essa porra e vou dar aula. Não, dar aula não pode. Calma, não pode, vamos falar sobre isso. CREF, personal trainer, esse é o tema. Taxas. Fica aí, não saiam daí que o bagulho vai pegar fogo. Então fala de ti aí, ô Diego. Cara, na verdade, assim, eu sempre gostei do esporte, né? Então eu comecei a praticar atividade física, eu tinha 5 anos, comecei a lutar. Aí fui marrom de judô, fui da primeira turma de surf Escola Radical, ia em Santos tinha aqueles campeonatos Jocobas, Joins, aqueles negócios todos. Sim. Eu participava daquilo tudo e tal. E meus pais, vou cortar bem rápido, né? Não, fica mais à vontade, interessante a sua história que a minha. Mas, e aí meus pais, quando eu me formei em engenharia, eu fui trabalhar em São Paulo, na área comercial da Embratel. E aí, cara, eu não queria sair de Santos, né? Porque a gente, em Santos é ruim isso, a gente escuta viciado, isso. Pô, se quiser ter dinheiro na Baixada tem que ir pra São Paulo, né? A gente escuta muito isso. Sim. E eu falei, pô, gosto de Santos, né? A qualidade de vida é legal. Ontem eu fui andar na praia 10 da noite, tava lotado. Lotado, a galera correndo, jogando futebol e tal. Aí eu falei, pô, eu queria ter, né, esse estilo de vida. Aí meus pais já eram empreendedores, mas na área de restaurante. Sim. E aí tiveram lanchonete e tal, muita coisa. Lá 32 anos. Conheço, 32 anos na área da alimentação. Sim. E aí a gente resolveu, falei, pô, eu preciso achar uma outra área que eu entenda, que eu consiga aposentar meus pais, que meus pais já têm quase 70 anos. Falei, queria aposentar meus pais. E aí, realmente, como eu entendia muito da área da atividade física, porque pratiquei desde esporte, desde moleque. E eu falei, cara, eu vou tentar. Meu irmão competiu, fiz culturismo e tal. Sim. Então, falei, pô, vamos tentar montar alguma coisa da área que a gente entende. E aí a gente foi pra parte de academias. E aí é que entra até essa confusão, que a gente teve várias situações com a ACAD, que é um sindicato das academias, com o CREF, que tem a parte dos profissionais de educação física, mas fala com os donos, com o coordenador do CREF, que é responsável por que tem CREF, seja da academia. Cara pra mamar, né? É muito louco, que seja profissional da academia ou personal trainer, porque o coordenador técnico, isso é uma outra coisa também, que a gente até vai destrinchar mais o assunto, mas o coordenador técnico do CREF da academia, ele não é só responsável pelos profissionais de educação física contratados pela unidade. Controle, ele né? é responsável pelo controle. Então, se tem um personal, por exemplo, que tá lá, né, um personal que tá lá, ele não é um contratado da unidade, da academia, mas o coordenador técnico responsável do CREF tem responsabilidade sobre esse personal. Então, assim, isso é complicado também. Então, assim, tem várias coisas aí que acho que a gente ganchos pra gente ser, a gente vai falar, mas o CREF ali tem uma série de responsabilidades, que inclusive tem uma lei que tá tentando derrubar algumas, e aí a gente vai vamos destrinchar mais o assunto. Resumiu minha história para não ficar tão chato. E aí a gente fala mais desse assunto mais técnico das brigas com o CREF. Porque assim, o Diego, a gente se conhece há muito tempo, enfim, meio teus pais. O negócio fantástico. Você sabe que eu sempre falei isso, né? Não é demagogia, não.
e ele é candidato a vereador, e eu sempre falei, não conta comigo porque eu não voto. Isso é verdade. Mas eu estou começando a ficar preocupado. Aí eu falei, eu vou intimar esse cara. Se ele fizer o que eu pedi para ele, que eu sei que se eu pedir ele vai fazer, ou não, o cidadão, né? Que ele é um cara de bem, dessa geração nova de bons políticos, eu vou assumir o voto dele em público hoje. E o que eu pedi para ele? Se prepara agora. Eu pedi a primeira coisa, eu quero saber, cara, olha, eu fui o primeiro personal de Santos, acredite quem quiser. Eu fui o primeiro, eu e o professor Lamartine, um dia eu vou convidá-lo aqui sem nenhuma dúvida. Na época começou essa onda de personal, e eu fui o primeiro porque eu conheci Alejandro Figueiredo em São Paulo, dono do Olímpia, e estava nesse ano, não, personal, coisa de bacana, achei legal, fui seduzido, e ele mandava eu tenho 60 anos, Expresso Luxo, toda terça e quinta, eu achava o rei do personal. E hoje em dia, personal é papel higiênico. Ponto, estou sendo honesto. Ou seja, vou brigar, inclusive, para uma especialização, né, para uma melhoria do atendimento, porque aí tem um cara que se acha melhor do que personal, ele virou treinador, que é a mesma coisa que personal, só que mudou o nome, porque não faz uma avaliação, não tem noções de nutrição, porque ninguém é nutricionista, mas a cadeira da faculdade tem a matéria nutrição, ou seja, lifestyle é o que o personal deve vender. E eu pedi para você, eu perguntei para você, por que o cara paga para trabalhar? Por favor, me explica como funciona. Eu te levo aluno, eu sou de um tempo que eu tive muitos alunos, você sabe disso, foi 40, eu sou conhecido aqui na cidade, mas assim, eu cheguei a ter 30 alunos de personal que não dava conta, repassava. Mas assim, tinham academias na época que inclusive me ofereciam dinheiro. Ou quer uma comissão? Não quero comissão nenhuma, quero dar minha aulinha e pai, vou vivendo. Por que cobra? Quem teve essa ideia de rato? Cobrar do coitadinho que já ganha uma porcaria que tá cheio de aviltador, né? Eu cobro 150, mas tem garotão recém-formado que mora com o papai e com a mamãe, não paga a conta, cobra 50 reaisinhos, e aí? Por quê? De onde surgiu Cara, eu acho que, historicamente falando, você comentou de muito tempo atrás, né? Sim, eu acho que quando... 1990 quando alguém da área da educação física se formava, ele não visava personal. Ele Sim, ia ser... sim, lembra? sim. Eu lembro que eu tenho 41 anos também, Sim, eu treino desde os 17. Estou falando de 24 anos só de musculação. Então, o que acontece? Eu acho que mudou um pouco dessa visão. Porque quando o profissional de educação física ele se formava, ele ia trabalhar ou em colégio, se fazia concurso para trabalhar em colégio público, ou trabalhar em colégios particulares, coordenando ali educação física e tal. Educação física, né? Tradicional. Ou técnico de futebol, técnico de surf. Né? Sim. Então, assim, trabalhava para isso. Não existia esse lance do personal da unidade. Não, nem Era tinha, muito né? difícil. Aliás, não tinha nem musculação praticamente para mulheres. No Tanto é que eu comento isso, cara, é muito louco. Eu treinei 4 anos da minha vida sem ver uma única mulher na sala de musculação. Incrível, isso não existia. Incrível, mulheres faziam aula ginástica de ginástica. Tinha aquele sistema body, lembra? Tinha body shape, body jump, body step. Isso. Então, assim, eu lembro que nem existia, né? Tipo, mulher na sala de musculação. Incrível, então, realmente, incrível. O professor de educação física, ele se formava para isso. Né? Então, era até uma área muito criticada na época. Pô, quem foi fazer educação física porque gosta do esporte, mas não vai ganhar dinheiro. De jornal. Era muito criticado. O professor joga bola, molecada, vai jogar bola e fica lendo jornal. Que era o que acontecia. Infelizmente, era uma má fama que foi gerada, às vezes, por alguns profissionais que, infelizmente, a pessoa se acomodava naquilo. Pô, não dá para ganhar mais que isso. Então, eu tô falando historicamente, né? Assim, tá quando ótimo. Começou. E aí, o que aconteceu? Começou a mudar um pouco dessa visão dos professores. Porque a academia, obviamente, tendo 2, 3 professores ali por horário, não dá para dar conta de 150 pessoas. Então as pessoas começaram a sentir essa necessidade de começar a contratar alguém mais específico, principalmente se você tinha algum problema maior, sei lá, condromalácia, se você tinha ali alguma especificidade, você acabava contratando um personal, porque realmente é indiscutivelmente muito melhor o rendimento que você tem numa sala com um personal ali do seu lado do que com uma pessoa que tem 2, 3 pessoas para atender 150. Isso é indiscutível. Por melhor que o profissional seja, esses 3 profissionais sejam, não consegue atender 150. Jamais. Então, eu acho que começou a vir dessa linha aí, né? Os personagens. Positivo. E aí realmente... Foi. E aí começou a gerar esse primeiro lance com as academias. Como tratar esse profissional? Porque a academia só tinha o professor dele contratado. Ele não tinha personal de fora, ele não tinha que lidar com essa questão. Quando começou a vir esses personagens de fora, falou, e agora?
Porque, pô, sei lá, vem 5 personagens. Cara, o cara tá usando o meu estacionamento, aí aluno meu não consegue estacionar porque o cara tá vindo. Aí ele vai tomar banho aqui, vai treinar aqui. Ele pode treinar ou não o personal quando tá lá? Então, aí começou a gerar algumas questões. Pô, tem 5, 6 personagens, a minha academia é pequena, os caras estão usando aparelho, meu próprio aluno não consegue revezar. Então começou a gerar algumas questões que não existiam antes. Mas porque esses profissionais não existem, né? Porque eles pagam a academia. Então, aí começou. Só tô dizendo assim, de onde começou dessa história. Aí entrou. Como vai ser feito, então? Vai ser cobrado? Vai ser uma taxa fixa? Vai ser o valor por aluno? Vai ser quanto mais alunos tiver, maior o valor, porque está ganhando mais? Não, quanto mais aluno tiver, vamos pagar menos para esse profissional? Porque... E aí começou um pouco de como discutir. E hoje, aí trazendo para o dia de hoje na prática, isso cada academia tem um método. Então, por exemplo... Sim. Isso é individual. Então, por exemplo, na minha unidade, o que eu entendo como profissional? Pô, se a pessoa tem 1, 2 alunos, eu cobro dele ali uma taxa que é a mensalidade. Então, como um aluno normal. Então, assim como o meu aluno usa estacionamento, ele usa estacionamento, como o meu aluno treina, ele treina, como o meu aluno toma banho, ele toma banho. Eu tô dizendo, né? Toma banho é um exemplo. Então, assim, eu entendo que ele seja como o meu aluno ali. Né? Então, eu particularmente tenho essa conduta. E quando esse personal começa a trazer de 4 a 5 alunos acima disso, eu isento essa taxa. Tá. Por quê? Porque se ele está me trazendo 5, 6, 7, 8, 9 alunos, como você falou, 30, eu estou ganhando um dinheiro que eu não teria ganho se esse profissional não existisse. Então, porque eu falo, eu tenho ali uma média flutuante de mais ou menos 10 a 15% dos meus clientes por ano. Então, por exemplo, eu tenho 1.500 alunos. Então, 15% dá, se fosse 10, 150, 150, 175, 225, não é isso? Então, eu tenho 225 alunos ali que ficam ali migrando ali, né, por ano. Quantos desses 250 alunos que saíram continuariam se ele estivesse pagando um personal? Se ele estivesse tendo uma atenção ali mais direta, talvez eu não tivesse perdido esse aluno. Sim. Então, quando o aluno está disposto a pagar personal, ele está investindo mais. Então, provavelmente, ele vai ter um retorno melhor. Se ele tiver um retorno maior, provavelmente ele vai continuar nessa atividade. Sim, então, o que eu entendo é que quanto mais... Perdura. Então, quando eu tenho um aluno que está sendo atendido por um personal, eu tenho menos preocupação desse aluno deixar de ser meu cliente. Então, é o pensamento que eu tenho. Então, o que eu entendo? Não, porque é o que mais acontece. Eu peço atendimento, porque eu ainda brinco, né? 2 professores, 200 alunos... Pô, o professor fala, gostosa, popozuda, ele vai dar atenção pro velhinho. Isso é uma outra má fama que existe, infelizmente, e não existe, eu vejo. E é mó barato, que não foi uma nem duas. Eu tô nisso, repito, desde 1991. Já mais do que uma vez eu comento, brinco, eu faço essa brincadeira, não é de mau gosto, é real. Mas eu comento... E acontece para um aluno que eu comento isso, ele acaba vendo o professor lá baba ovo, vai lá bonitona, popozuda, aí tu vê lá o velhinho com a má educação física, que é uma etiqueta que o maluco fica assim olhando para onde ele vai, e o professor não pega a etiqueta, não vai olhar, não vai ajudar quem ele está vendo que tem problema. Mas porque 2 professores, 200 alunos. Então contrate um pessoal. E o pior, existe o boicote de professor formado e professor funcionário de academia que dá uma de louco. Acho que você precisa de um personal. Ele se vende. E mais ainda, eu vim aqui para bater mesmo. Ele ganha pouco. Hoje o piso do profissional é muito baixo. Sim. E ele muitas vezes se escora em grandes redes para poder ter a oportunidade de falar, eu dou aula na academia X, eu sou personal, porque virou um status para muitos que se acham, né, que acham que é uma nata, e no final acabou virando o jogo, porque o atendimento qualquer um faz, está fazendo alguma coisa, não, também não vou ser personal, que é legal, é chique, vou dar aula pro bacana. Mas, enfim, pode continuar. Desculpa aqui a eloquência. Não, mas é verdade. Mas é verdade, é porque assim, então, eu entendo que saiu daquele lance anterior, de 10 a 15 anos atrás, de não ganhar dinheiro, para um relativo status hoje. Hoje tem muito personal ganhando muito bem. Tem. Eu tenho personagens lá na minha academia que ganham mais do que o meu gerente de banco. Quanto que você imaginou que um personal ia ganhar mais que um gerente de banco? Lógico, é difícil, né? Sim, com todo o seu mérito. É isso que eu ia falar, com ótimo, porque realmente mudou isso. E assim, eu fico muito feliz com esse resultado. Isso. E pós-pandemia ainda, isso aumentou muito. Os personagens, mas não esquece de mim, Senhor. Né? Porque tem o aviltamento, que nem você fala de Santos, que eu sou louco por essa cidade. É até desagradável muitas vezes, que eu falava, parei.
politicamente incorreto. Pô, eu odeio São Paulo. É que eu não gosto. Eu vou para São Paulo agora, nos meus eventos, enfim, nos meus compromissos. Eu fico pensando, caraca, se eu tiver com uma deprê, eu vou fazer o quê? Sair passeando na Paulista, cheio de fumaça? Eu vou pra praia, pô, né? A vida de Santos é diferente. A gente fala que a gente nasceu na cidade onde as pessoas se aposentam. Né? Ganha menos, né? Ganha muito menos. Mas e quanto você tem que ganhar para ser feliz, ter saúde e bem-estar? Então é mais ou menos isso. E aí, na questão da taxa, então o que eu digo? Eu vejo 3 sistemas ali de taxas, né? Tá quase liberando. Então... Vai ganhar meu voto. É dedo agora. Nem no voto, pinha dedo. Mas assim, são 3 questões que são as questões das taxas. Eu estou dando a minha opinião particular de como eu faço isso na minha empresa. Tá. Então, na minha empresa, eu entendo que se ele tem 2 ou 3 ali pessoas, ele paga a taxa ali, que é mais a mensalidade praticamente. Até para incentivá-lo também, é válido. Assim, e eu falo isso. Traz 2 pessoas a mais que eu te zero. Eu já vou liberar, vou correr atrás. Agora, a pessoa que já tem 4, 5, 6, ou 4, acima de 4 personagens, eu isento essa taxa dele, porque ele vai me trazer 6, 7 pessoas, e dessas 7, provavelmente elas vão demorar muito para sair, ao invés dessas 7, se tivessem sem nenhum tipo de suporte, provavelmente elas sairiam mais cedo da unidade. Sim. Então eu entendo que ele me traz um retorno que não teria esse retorno se ele não estivesse trabalhando. Isso é uma questão. Aí existem como as outras academias trabalham. Uma taxa fixa por mês e você leva quantas pessoas quiser, treina e tal, fica o tempo que quiser. E existe uma outra que é de progressão, que essa é a que eu menos concordo. Mas a empresa da pessoa também, eu acho que cada empresário tem que ter a liberdade de... Assim como cada personal cobra o que quer, cada empresário também tem seu método de agir. Eu acho que se você não concorda, você não ir. Eu penso assim. Então, que é, por exemplo, da progressão. Então, a pessoa tem 10 personagens, paga X. Se ela tem 15, ela paga X mais pouco. Se ela tem 20, ela paga... Então, quanto mais alunos ela tiver, ele entende que já que ele fica mais tempo e ganha mais dinheiro, tem que ter uma parte. Eu não concordo. Mas existem redes grandes... Não, que eu não vou nem citar nomes. Passei por tudo rede isso. grande... que age desse jeito. Foi 35 anos, eu só vivi de personal. Eu nunca fui registrado no começo da minha carreira como coordenador técnico de uma grande academia em Santos, professor de ginástica 1, enfim, mas o resto da minha vida foi assim. Então eu sei todo esse processo, conheço todo esse processo. Sim. E esse é o pior. Esse eu também acho que não é que assim, é que eu acho que é a mais assim injusta, volto a dizer, eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade de escolher. Quer também, mas, tem que ter a liberdade. 300 academias. Agora, o que eu acho é que é a mais injusta, porque uma pessoa que está me trazendo mais cliente, ela está ganhando mais, é claro, mas eu fico feliz quando ela está ganhando mais, porque ela também está me gerando mais renda. Lógico. Então eu não vou penalizar alguém que está me gerando mais dinheiro. Eu não concordo com esse método. Na minha mente é isso, mas isso dói. Que a gente estava ali já, né, conversando algumas coisas antes. Mas assim, aí eu volto a dizer, eu acho que é muito difícil, porque eu acho que o próprio mercado se regula numa questão de preço. Eu sou meio liberal ali, não, no sentido econômico. Depois eu vou te contar rapidamente como eu vivi dessa maneira. Porque, por exemplo, como você comentou, personal de 150, personal de 40. Imagina agora se chegar o CREF e falar assim... Por que eu não chego pro dono da academia e falo, aqui vai ter que ter uma ética? E o por exemplo, é ridículo o que eu vou falar, talvez, mas não, o personal vai ter que fazer um pagamento direto para ser repassado, para não ter aviltadores. Então, na minha academia, você só pode atender a partir... O que eu estou falando é um absurdo, mas acaba com o aviltador, porque é o que eu falo, o cara ganha R$50, mora com a mamãe, não paga água, luz e tal. Eu fui assim até os 35 anos, né? Mas eu já trabalhava, mas eu gastava meu dinheiro comigo. Mas enfim, hoje em dia o que acontece é isso, cara. Sim. O cara não tem nenhum compromisso, então ele cobra 50 mangos e o cara que precisa pagar o leitinho das crianças... que quer cobrar 120, 150, que ainda é barato o mercado. São Paulo, pô, a Carol no Rio cobra 1.500, acredite quem quiser, 1.500 para fazer aula com ela. Olha que coisa linda. Conquistou, mas enfim, continua. Não, mas eu falei assim, agora imagina se hoje chegar o CREF e falar assim, personal vamos falar do CREF. Tem que dar aula... no mínimo por R$100. Qualquer profissional que dê aula com menos de R$100 vai ser notificado. Estou dando um exemplo. Então, o que eu acho? Eu acho que a parte pública, né, conselhos regionais e tal, não tem que ficar se metendo muito na questão particular e nem no livre comércio aí. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa quer cobrar R$50... Órgão fiscalizador. Órgão fiscalizador. Mas eu não posso chegar e falar assim, se qualquer personal que cobrar menos de R$100, eu vou multar essa pessoa. Estou dando um exemplo.
Mas o sindicato pode, que nós já vamos falar do sindicato. Pode terminar. Então, o que eu acho? Eu acho que o próprio comércio ele se regula. Uma pessoa que às vezes vai estar cobrando R$40, o profissional, uma pessoa contrata esse profissional, ele não vai gostar disso. Não estou dizendo que se ele é bom ou não, porque eu estou dando um exemplo hipotético. Mas talvez ele não goste desse profissional. E ele entenda, cara, vale a pena gastar R$80, R$90 ali, R$100 com outra pessoa. Então, por que eu não cobro R$600 a mensalidade da minha academia? Porque eu não teria quantidade de cliente. Eu acho uma média de preço. Então, eu acho que o preço e a média é o próprio mercado que determina. É lógico. Então, eu acho injusto, por exemplo, o CREF chegar e mandar. Não, o personal só pode fazer X. Mas veja bem, por uma questão de ética, e se fossem emitidas notas para personal trainers que de repente tivessem suas microempresas, aí a gente podia ter um controle. Normalmente o personal hoje ele recebe como uma microempresa, né? Entendeu? Ele abre uma ME ali, normalmente. Se ele falar que cobrar mais e cobrar menos, problema dele que vai pagar imposto. Mas aí vai minimizar a questão, que eu repito, isso é pessoal. Cada um cobra quanto quiser, não quero nem saber. O livre comércio. Mas nós vamos falar sobre o sindicato. Aí entra essa questão, por exemplo, entra essa questão que você está falando de ME, de EMEI e tal. Sim, né? Vamos supor, tudo o personal, a maioria da galera ganhava ali em dinheiro, Pix e tal. Só que o que acontece? Se ele não tem uma renda declarada, porque aí ele tem que pagar o imposto dessa questão. Muitos recebem dinheiro, acabarão pagando imposto disso, decisão dele. Mas onde eu quero chegar, né? Tá errado ali, legalmente falando, mas é a decisão dele. Mas onde eu quero chegar? A pessoa hoje, se ele não tiver uma renda, ela não faz um financiamento de um carro. Ela não faz um financiamento de um apartamento. Ela não pega um empréstimo. Então ele tem que ter uma renda declarada ali dentro de uma ME. Então os profissionais de educação física, os personagens, tem MEI, ME, depende do volume que ele faz. Então ele tem que ter ali uma parte da legalidade, que inclusive isso é uma coisa que complica bastante, porque o profissional da educação física ele não estudou essa parte da contabilidade. Qual é o imposto em cima de uma MEI? Qual que é a diferença do imposto em cima de uma ME? Quanto que é o meu lucro anual para que eu desclassifique uma MEI e passe a ser classificado como ME? Se eu for como MEI, eu consigo voltar para MEI se eu diminuir meu gasto? Então isso é difícil também para um profissional, porque ele não estudou essa parte, mas ele tem que lidar com isso. Por exemplo, um personal hoje tem que ter contrato. Sim, correto? Fazem contrato. Agora, qual foi a parte da faculdade que ensinou isso a fazer contratos de legalidade? Ali, se paga antecipado? Não? É difícil essa parte da legalidade. De uma cadeira de personal. Pô, aqui em Santos nós temos esportes radicais. Adoro, sou radical, mas eu digo, por que não tem uma cadeira ainda de personal na grade? Que exatamente vai entrar em todo esse aspecto, não só da especialização, da melhoria do atendimento e do entendimento do que é ser um personal, para depois uma especialização, enfim. Mas eu penso muito nisso, isso que você falou é muito interessante. Ter na grade, inclusive, uma forma de instruir. Porque até quase todos os personagens, fiscal. Até porque hoje ali eu arrisco dizer que uns 70% das pessoas que praticam atividade física estão visando o personal. Eu arrisco dizer 30% estão visando ainda talvez outros esportes ou ser técnico e tal, mas eu acredito que 70% da faculdade no mínimo ali esteja visando isso. Só que aí ele tem que lidar com contabilidade, tem que lidar com contratos, tem que lidar com empresa, ele tem que lidar com financiamento, então ele tem que lidar com questões ali também que não são do estudo que se tem na faculdade. E aí se tem várias outras matérias, sinceramente, como eu fiz engenharia, tem isso. Tem um monte de matéria que não serve pra nada. A faculdade mas matéria merda que não serve pra nada. A informação, lógico. Então que deveria encaixar essas partes que são da parte da legalidade, que ele vai ter que lidar direto com isso. Porque se ele fizer um contrato errado ali, ele pode responder um processo. Ele tem que responder uma situação difícil, não é uma coisa tão fácil assim. Se ele fizer um erro fiscal ali, que às vezes ele contrata um contador X, na hora dele tomar um pau de erro fiscal, que isso aí mais multa, mais juros, mais tal, cara, ele vai tomar uma paulada grande. Então assim, são questões que prejudicam muito, são áreas que não são estudadas na faculdade, mas que você vai bater de frente com essas áreas, e você cometer um erro nessas áreas, o erro é caro. Não, então, não é um erro. Vamos entrar na parte do sindicato. Eu vou te pedir mais essa opinião. Em que sentido, né? Ainda eu tiro uma onda, que eu gosto de tirar uma onda, minha vida é uma alegria. Então, veja bem, eu ainda brinco. Eu sou formado em 86. Não era nem meu pai quase me matou, cara. Que eu fui jogar futebol no Taubaté, entrei em computação. Larguei a bola e computação, depois que eu tomei a 10ª nota zero, que eu não sou da área de exatas, meu papo é biológicas, biomédicas.
Eu fui para educação física e meu pai, meu Deus, meu filho, ou tu mexe com futebol ou mexe com vôlei, porque não dá dinheiro. E realmente era complicado, que era o leitor de jornal, ponto. E eu fui tirar meu CREF, cara, acho que agora em 2000, eu fiquei anos sem CREF, nunca me pegaram, que está cada vez mais, né, tá cada vez mais pesada a fiscalização, ponto. E eu ainda brincava, falava assim, porra, qualquer hora eu vou ligar no CREF, falou, tem o tal de Murilo aqui dando aula, ele não tem CREF, eu ia me denunciar para ver o que esses porra querem fazer comigo, o que eles vão fazer comigo? Eu sou formado, eu paguei uma faculdade, e um dia eu tive a atitude que eu vi um cara entrando numa academia que eu dava aula, encostei ele e falei assim, porra, meu, que CREF pra tomar dinheiro? Nem um colante os caras me mandam, antigamente ainda mandavam um colantinho, uns presentinhos, nem colante. Agora chega uma revista todo mês que eu jogo no lixo, sabe? Que eu só vejo festa pro professor não sei o quê, e eu pagando festa. Eu não participo, eu vou nas festas, falei, vou começar a ir nas festas. Eu tenho o CREF, eu pago o CREF. Eu vou, por que você está convidado? Não, eu sou convidado, eu pago o CREF, eu também quero comer coxinha, camarão, ponto. E ele falou pra mim, aí eu entendi e tirei meu CREF. Por quê? Ele falou, não, Murilo, veja bem, CREF é uma entidade reguladora, como tem o CREA, enfim, e que vai pesquisar quem está exercendo ilegalmente a nossa profissão, a profissão de educação física, ponto. Você tem que se preocupar com esses baixos salários, com o sindicato, aí piorou. Porque o nosso sindicato, eu não sei nem que sindicato que nós temos, cara. Tem uns dois ou três, na verdade. Era o Sindisport, tem o Sindisport, ainda tem. Sindisport. Eu fui da época, quando eu me formei, que era Sindicato dos Professores de Educação Física de São Paulo, que era inclusive na Ana Costa, que era mais atuante, tinha dentista de graça, tá? A taxa era baixa, tinha o doutor, nossa... Ildefonso, falava esse nome, os caras tremiam em academia. Eu vou falar com o doutor Ildefonso. Cara, ele me pegava, quer dizer, era outro tempo, eram outros tempos. E ele me falou, eu fui lá e paguei meu CREF. Passei a colaborar, que já não pago mais também, me aposentei, enfim. Então, o sindicato tem essa função. Cabe aos profissionais pressionar, porque a verdade é a seguinte, vamos falar real, empresário, professor personal, tá ruim para todo mundo nesse país. Cara, né? Pau de todo lado para todo mundo, cara. Então isso também assim, eu tenho um discernimento de pensar, porra, é só imposto, só paulada. Agora então nem se fala, que eu nem vou entrar nesse mérito, mas então tudo tá ferrado, o personal tá ferrado, tá todo mundo se ferrando. Sim. Então é difícil aí do cara falar assim, pô, o cara é explorador, pô, eu nem sei o que... Eu já tive academia, tive 4 academias. Eu tive loja de suplemento, academia, eu fui empreendedor. Eu sempre fui empreendedor, além de ser professor e personal. Mas é o que eu te falo, o problema é que tá ruim para todo mundo. Então, CREF é uma coisa, sindicato é outra. Sim. E a única coisa que eu quero o problema é que você é obrigado a pagar os dois. Então, aí começa o negócio. É isso que eu quero. Exatamente, né? Então, assim, entra o ponto. Na verdade, eu entendo que obviamente, todos os dois têm uma sua função, sim, né? Como você comentou. O CREF, né? Ele tem essa função da parte... já tô aposentado. Não falo mal, falo a verdade. Tem essa parte da questão da regulamentação, e eu acho isso realmente importante. Por quê? O CREF, quando chega na minha unidade lá, ele olha todo mundo que está lá e vê quem é que está dando aula. Então ele vai nos meus profissionais que são registrados pela minha unidade. Então eles olham os meus contratos. O meu contrato podia não estar respeitando horário, porque eles têm um horário lá pré-determinado. Podia não estar respeitando. Então eu posso estar explorando ele, porque eu posso estar pagando 4 horas, obrigando ele a trabalhar 7. Então tem algumas questões ali que eu entendo da fiscalização que são realmente importantes, porque infelizmente existem sim regras trabalhistas e infelizmente muitos empreendedores não seguem. Então ali é um problema complicado. Na questão do profissional de educação física que está lá como personal e não é da unidade, o CREF exige algumas questões. Então, por exemplo, exige uniforme. Porque todas as pessoas têm que estar uniformizadas, porque senão é complicado também. Porque você imagina, tá lá uma pessoa... a favor. Tá lá uma pessoa que está treinando... A gente está treinando junto. A gente está treinando junto porque a gente é amigo, ou eu sou teu personal e não? Sim. Então, dá uma complicada ali. Porque eu posso estar falando que não, mas eu não estou treinando com ele, porque eu não tenho CREF. Eu não sou formado em educação física. Aí eu vou dar aula para você sem ter a formação. Sim. E aí quando o CREF chega, não, mas eu não tô nem uniformizado, eu sou aluno.
Então é complicado Não, sim, isso. sim, Então sim. o CREF ele tem que ter ali uma determinação para a pessoa saber quem é o profissional de educação física e quem E não ser é. identificado. Porque pode ter Isso gente que pode fazer uso ilegal da profissão, como acontece Lógico. muito. Tem muita gente que dá aula de musculação e não é formada. Lógico. Então acho que tem que ter o profissionalismo da Instagram faculdade. tinha que ser Tem que ter o profissionalismo da Ele é o faculdade. maior professor. Então tem que ter tem que ter esse ultimamente. uniforme. Então os Sim. personagens eles têm que estar identificados, mesmo não sendo profissionais da unidade. Esse personal, o CREF também obriga que a documentação dele esteja na recepção da unidade. Certo. Então quando ele chega lá, ele fala, fulano de tal, cadê o documento dele? Ele nem vai falar com fulano ainda. Tá vendo o cara com uniforme ou vendo Exato. alguém atuando, aquele cara é personal? É personal? Dá o documento dele. Não. Mas tá sem uniforme. E ele tá registrado? Não, perfeito. É para ter Então, uma organização. é uma senão fiscalização. vira Brasil, Porque né, senão, pô? volta a dizer, eu acho errado uma pessoa que não é formada em faculdade ficar dando aula, porque acha que entende, fica dando aula pros ele outros. Vai se ferrar, vai estudar, vagabundo. Exato. Tem maluco aí Então- que não acabou nem o ginásio e tá dando aula pagando de personal porque pegou um provisionado de ginástica e tá enfiado numa sala de musculação. Ele tinha que estar registrado como professor de ginástica e não vai pisar na sala de musculação. Então, é essa bagunça que eu quero acabar. Isso foi e te uma briga. desafio, cara. Te desafio porque eu vou repetir para você. Eu já conversei em off contigo. As tuas propostas são fantásticas na área do esporte. Não é programa político aqui, não. Mas as suas propostas, você é um cara honesto. Eu conheço a tua família e você me deu ideias fantásticas. Ideias do tipo, por exemplo, olha uma ideia louca que eu vi. A prefeita que eu sou, que eu tenho... Se identifica, vamos dizer assim, que vai, eu me um pouco mais. identifico. Hoje viu uma matéria sobre aumentar a guarda municipal. Ora, por que não termos um órgão de profissionais de educação física? Não um mané que ganha lei, que tinha lei 600 do cacete, que nem eu ganhava dinheiro para não fazer nada, tudo cabide. Por que a gente não monta um centro de treinamento para a guarda municipal, para correr, para ter resistência, força e condição para correr atrás de bandido? Tem uma linha dessa. E ela falou hoje no aumento da guarda, de mais... efetivo. Até Até porque do a Praia efetivo. Grande tem efetivo maior que Santos, teve Porra, 150 olha que mil coisa habitantes a linda que você menos. pode Então, colaborar com a sua vereança. Eu vou que até você falar, vai eu vou falar isso, eu vou conquistar. concluir só um negócio do CREF pra gente falar Sim, um negócio sim, de uma lei vamos lá. aqui, e depois eu quero falar da Guarda tá. Municipal, que é importante. Mas onde entra essa questão? Então o CREF ele tem essa determinação da regulamentação e do controle das pessoas que realmente são profissionais e não são. Essa é ali a especificidade do CREF. Tá. Né? Sim. Porém, onde entra o ponto, que é um ponto de discussão, que eu até trouxe a lei aqui, porque eu estou num grupo, né, tem uns 79 empresários do ramo de atividade física que estão no Sim, nosso você grupo, comentou. dono de crossfit, academia e tal, que a Tá. gente tem um grupo, né, aqui em Santos grande, e eu estou num outro grupo também que tem vários profissionais de educação física, então a gente discute Certo. ali algumas questões. Então nesse grupo foi colocado isso e deu uma polêmica grande, porque acho que a galera não entendeu mais ou menos o projeto, como ele funcionava. Então tem um projeto na Assembleia Legislativa da Bahia, que está rolando, a lei é a 25.486 de 2024. Quem quiser aquela olhar. polêmica que rolou de não precisa mais ser formado para Exatamente. dar Quem aula, quiser né? olhar. Ficou todo mundo louco. E aí a galera não entendeu o projeto em si. Tá. O que é o projeto fala em relação ao CREF nessa questão. Tá. Ele não tira a obrigatoriedade De ser de formado, ser da formado na formação. faculdade. Então você precisa ter o bacharelado, você Lógico. precisa ter a formação acadêmica correta. Você é profissional de educação física para poder atuar na área de educação física. Isso é uma pegada. Isso, licenciado. Agora, o CREF será opcional. Tá. Ai, Porque filho, hoje- acabou as festas. Hoje, Agora que eles querem fazer uma festa Então, onde pra é o mim, pro problema? tiozão, acabou a como festa. o sindicato não era obrigatório e voltou a ser obrigatório de novo. O sindicato cara, tá lá a entidade. Se você quiser ter desconto aqui e ali, se quiser ter alguém que você paga a entidade, ou então não paga. Hoje em dia voltou a ser obrigatório, mas a ideia do sindicato é que você escolhia se você queria que ele te representasse ou não. Sim. O CREF não te dá essa opção. Para você poder atuar na área da educação física, você é obrigado a ter o CREF, correto? Positivo. Então, essa lei daqui que tá rolando na Bahia, Tá, que é ela uma tira, coisa. que é uma coisa, ela Tá. tira a obrigatoriedade do CREF no profissional em ter o CREF. querer Ele ser- CREF, ele pode pagar o CREF Sim. ou não para ser representado pelo CREF, Mas mas ele representado continua. do quê? Aí eu nem vou entrar nesse Ah, mérito. para, me dá o meu dentista. Eu nem vou CREF, entrar nessa manda- briga. Tem um advogado aqui pra mim, o dono da academia tá me explorando o CREF. Não, vai procurar o sindicato, eu fico que nem um louco ali. Então, onde eu quero chegar? Essa lei determina só a isenção do CREF na Sim, obrigatoriedade da execução Entendi. do profissional de educação física poder trabalhar
trabalhou, não. E tem Essa é uma lei. agora, né? Peixe. Isso é uma lei. Então, assim, essa lei não diz que a pessoa não tem que ser profissional. Tá bem claro. Foi um alvoroço. Foi um alvoroço no grupo. Eu falei sobre isso num Rios meu. Tipo, o que eu acho que... Não vou nem repetir, mas... Foi uma briga. Ninguém está dizendo que não vai ser profissional. Você tem que ter a formação. Sim. A diferença é que o CREF vai ser uma escolha opcional se você quer que ele te represente, né? Ou não. Como engenharia tem o CREA. Mas eu posso responder por uma obra. Depende. Por exemplo, em direito, você é obrigado a pagar a OAB. Estou dando um exemplo. Então você é obrigado a pagar o conselho. Então existem algumas linhas profissionais que são diferentes. Então que você tem... medicina. Que você é pode coisa muito séria, né? Então tem ali essa questão em relação à obrigatoriedade do CREF. Em relação à lei que tá rolando do teu amigo lá, o senador. Peixe. Do teu amigo senador. Aí é uma outra questão. Existe um conselho também, que ele tem uma proposta, né? Então não virou projeto de lei ainda, não tem o código. Mas quem quiser pesquisar na internet tem isso. Sim. Que ele tem uma comissão lá, a Comissão dos Esportes, no Legislativo Federal e no Senado que é federal, não é municipal que é federal, do Rio. Que é federal. Tá. Então, que essa lei determina que o teto para se cobrar a taxa em relação ao profissional de educação física e imunidade. Aí vão ter duas opções em relação a isso. Ou você não aceita que tenha personal na sua unidade. Sim. Não quero que tenha personal. Só meus próprios professores podem dar aula aqui. Tá. O conselho, essa proposta permite isso. Ou então, não. Eu quero ter personal, mas... não pode cobrar mais que 400, 500 reais. Dando exemplo. Então, a lei determina que vai ter um valor máximo de cobrança. Certo. Ou não aceita. De taxa, no caso. Ou não aceita. Então, aqui cada um tem um critério. Isso é que tá lá na briga. A academia dos Playboy aí, do hype, R$1.000 pra dar ali. Os trouxas vão tudo lá pagar milão pra bater foto, porque a academia tá na moda. Então, mas também assim, é bem individual. Mas aí volta a dizer, né? sinceramente, a minha opinião, pessoal, é que eu não gosto muito de quando o governo começa a se meter um pouco nessa... Daqui a pouco eles vão querer uma taxa também. Entendeu? Tipo assim, eu acho que é o livre comércio, cara. Você não taxa. quer ir, não vai. Você não quer pagar, não paga. Vai pra outro lugar e tal. Lógico. Eu acho que você tem que ter liberdade, entendeu? Eu sou meio que a favor realmente de ter uma Livre liberdade. arbítrio, Essa é a questão só dessas humanos. duas leis em relação à não obrigatoriedade do CREF, que eu vou até repetir, a lei é a número 25486 de 2024. Quem quiser dar uma olhada na lei, lá o projeto, que é até bacana, a galera da educação física acompanha, porque essa lei tá bem adiantada. Então, tem chance aí de realmente essa lei até o final do ano, começo do ano passar. A não obrigatoriedade do CREF, essa é uma questão. E aí a questão do Romário é uma outra questão. Ou não vai aceitar ou vão tabelar um teto máximo. Mas ainda é uma proposta, não virou nem projeto. Então eu achei que é uma coisa que vai ser demorada. Não sei porque eu vi alguma coisa. Então é uma coisa que ainda está um pouco demorada. Aí voltando para o município, na questão da Guarda Municipal, eu acho que é o seguinte. Um centro de treinamento, hein, então, aonde é o ponto? Pra guarda ter, ser treinado. Treina tiro, lógico. Vai ter que andar armado. Vai se fuder, tem que andar armado. A guarda começou a passar a andar armado há poucos anos, né? Porque a guarda municipal não era armada. A guarda municipal ela é uma determinação realmente do município. Sim. A quantidade de postos que essa guarda vai ter, os carros que essa guarda vai ter ou não. Se eu quiser comprar uma BMW nova para a guarda municipal, então ela é totalmente determinada pelo município. Se essa guarda vai usar arma ou não, então tem várias cidades no Brasil que essa guarda não é armada. Sim. Se vai ter arma de contenção de choque, tipo taser e tal, ou não. Então, toda a legislação da Guarda Municipal ela é determinada municipalmente. Okay. Aí é onde entra a questão que você comentou em relação ao preparo da Guarda Municipal. O que eu acho? Em Santos, em várias cidades existem isso, é uma entidade chamada FUPS. Que é uma entidade de Santos. A FUPS. Em São Paulo. A FUPS, lógico. Você conhece, claro, né? Só pra galera que não conhece saber. Mas assim, existe essa entidade, que essa entidade patrocina alguns atletas que representam a cidade em campeonatos estaduais, municipais, mundiais e tal. Então o atleta ele ganha uma bolsa da cidade. Então vamos supor, você é judoca e você vai disputar um campeonato brasileiro, você é um atleta já renomado, já tá vindo de um campeonato. A cidade combina com você lá um auxílio mensal. Certo. Então vamos colocar lá, R$3.000, estou dando um exemplo. R$3.000 a cidade te dá esse auxílio, mas você vai ter que ir com o logo lá no pad, lá no teu que você indicando que você é um representante da cidade. Atualmente. Eu sou do tempo do seu... Nossa senhora. Tava o Christian saiu, porque agora com essa bagunça política, tem alguns cargos que as pessoas têm que sair antes, e aí rola um negócio. Mas eu gosto muito do Christian, que estava presidente da FUPS, um cara bem bacana, que ele inclusive ele era da Guarda Municipal. Legal. E a gente tava até conversando isso. Legal.
Então, o que acontece? Sou do tempo do seu Miguel Pires, todo mundo conhece. Miguel Pires, Negrelli. Mas aí a Maria FUPES é bem complexa em Santos, né? Sim, Também nem vou entrar muito nessa briga. Mas vamos onde é meu ponto, que você comentou em relação ao treinamento da guarda? A gente tem lindo, inúmeros atletas de judô, karatê, vários atletas ali que são patrocinados pela FUPES de corrida e tal, que são dessas entidades. Na minha opinião, essa pessoa já recebe uma bolsa e recebe um auxílio da cidade para representar a cidade. Sim. Por que não pegar essas pessoas e colocar para fazer um treinamento na guarda? Por que não pegar essas pessoas e não treinar criança no estádio? Sim. Então ele já recebe isso. E se a gente fizesse, por exemplo, pegasse um Arena Santos, tô dando um exemplo clássico, e aí a gente jogasse lá, que tem, sei lá, fosse jogar basquete, não tem um profissional de basquete que já recebe esse auxílio? Uma vez por semana, esse profissional vai lá e dá aulas para as crianças e tal. Então, que já recebe, é porque ele já recebe essa verba, é isso que eu quero dizer. Então ele já representa a cidade como um atleta. É, como tem a... Porra, Pedroga, Academia da Praia, fantástica. Nós temos a Academia da Praia, que eu fui um dos fundadores em 1980. Flintstone. Começamos lá, os moleques, a gente era moleque, fizeram uma prancha de cimento. E, inclusive, vou fazer uma cobertura em breve pro YouTube, pro meu vlog. E né, é um negócio incrível. Sim. E hoje ela foi captada pela prefeitura. Tem profissional de educação física que é remunerado. Então você vê. Então, se tem esses profissionais remunerados, isso que eu quero dizer, se existem esses profissionais remunerados, por que não utilizados de maneira melhor? Porque essa é a questão. Porque, por exemplo, um atleta que hoje é um bom lutador de judô, ele não começou agora com 30 anos. Sim, provavelmente ele começou de moleque. Lógico. Então esse cara, ele sabe o tão quanto é importante o esporte para uma galera mais nova. Ele entende isso. Então ele iria dar aula para essa molecada com certeza. Sim. E é muito legal você como atleta fazer projetos sociais e tudo mais. Então o próprio atleta iria querer fazer isso. Incentiva. Então o que está faltando é essa conexão. Porque a gente não tem hoje um espaço público que está muito bem utilizado. Rebouças Quebrado, Arena Santos Quebrado, Dali Contínuo. Então não tem onde se fazer esses espaços. Porque você não pode fazer judô no chão, certo? Você não vai fazer judô na rua. Então o que acontece? Os esportes que não dependem, eu falo isso sempre brincando, os esportes que não dependem de poder público vão bem. Surf, tu surfa no mar, certo? Corre praia, tu corre na praia. Corrida, tu corre na praia. Então os esportes que vão bem são os esportes que não dependem do poder público. Porque aí judô precisa ter um kimono, precisa ter um tatame. Aí começa a precisar de uma estrutura. Basquete tem que ter cesta. Futebol aí começa a ter... Mas quando começa a precisar de uma estrutura, já começa a enroscar nessa questão. Então, como você estava dizendo, esses profissionais que eles já existem, de luta, de profissional de educação física e tal, eles poderiam fazer esse trabalho. De dar aula para a Guarda Municipal, fazer um preparo físico na Guarda Municipal, aula de luta para a Guarda Municipal, preparo para a molecadinha, aula para a molecada mais nova. Então, assim, esses projetos sociais, eles poderiam existir se tivesse uma melhor comunicação. Porque o espaço não tem, que está quebrado. Mas arrumando o espaço, esses profissionais já existem. E existe um público gigante de criança querendo fazer isso. Então, estou dizendo, o que falta é essa interação da galera, essa comunicação ali, né, em juntar as pessoas que estão dispostas a dar aula, porque esses profissionais eu tenho certeza que estão dispostos a dar aula, porque é muito legal, muito gratificante. Lógico. Você como professor de educação física, você como um atleta renomado do judô, dando aula para molecada carente, é legal pra caramba. Então, o próprio atleta, ele teria essa disposição, eu tenho certeza disso. Com essa molecadinha que quer fazer uma atividade física, mas não tem onde ir, com esses lugares que estão todos detonados. Então, assim, falando de Santos especificamente, agora, isso é uma questão... Já foi a capital do esporte no Brasil. Do esporte. Assim, e Santos tem campeão mundial, tem campeão olímpico, tem campeão de surf. O presidente tem, o Rogério. É que eu tô falando, que foi o presidente do COI. Eu trabalhei com o irmão dele, olímpico participei de todo aquele Santos. processo. Eu lutava lá judô. Trabalhei com o Ricardo. Os campeonatos, as classificatórias dos joguinhos de luta eram no Rogério. Eu ia para as classificatórias quando... foi do judô. Eu lutei lá há muito tempo. Chegou a conhecer o Ricardo, não? Claro, mano. Conheceu, a galera toda conhece, né? Uma galera do judô. O Mário, uma galera... 89, por aí. Então, assim... foi na época da Olimpíada, que inclusive foi até emocionante aquele espírito... Quando ele ganhou. Então, eu digo assim, tem ali... Pro Rogério, meu então, brother. assim, tem ali uma condição, cara, de fazer essa estrutura. Porque existem outras cidades, São Caetano tem isso, existem outras cidades que esses atletas que a cidade patrocina fazem esse trabalho também social. Então, existe isso em algumas outras cidades. É que Santos, infelizmente, acaba... É político, sendo realista. É difícil até falar uma coisa ou outra que a gente começa a ter umas brigas políticas. Vamos bater nessa tecla. Eu quero entender, já que falamos de política, o que te levou para essa...
Porque já a segunda, tu já concorreu, Tive né? um problema. Porque, na verdade, o que aconteceu? A primeira, tu já passou por uma eleição, né? Porque o que aconteceu de briga, na verdade? Onde que eu entrei? Tá. Os nossos restaurantes, eles atendiam a prefeitura e o Palácio da Justiça Federal, porque eles eram na frente. Isso, era então, ali a gente tinha da prefeitura, né? Eu lembro. Então a gente tinha ali, era muito amigo, né? Assim, conhecia a galera da política, nunca pensou em se meter. O que aconteceu? Em 2020, a gente teve, em março de 2020, começou a Covid. Quando começou não, né? Assim, realmente fechou tudo e tal. Sim. Começou a pandemia em si, né? Então, ali em março... Oficializada. Em março de 2020. A OMS entendeu o seguinte. Tanto é que ele fez um normativo muito interessante. A OMS entendeu que como os dois principais grupos que mais tinham probabilidade de internação e risco de morte era obeso e problemas cardiorrespiratórios, então, que a atividade física seria essencial no combate desses dois principais grupos. Que como esses dois grupos eram os que mais tinham esse risco de morte, se praticar atividade física, eu diminuo a obesidade e melhoro o sistema VO2, o sistema de recuperação. Perfeito. Então, melhora esse sistema respiratório. Então, essa é a questão. Aí, então o que acontece? Aí, em 2020, o OMS disse que tinha que dobrar de 75 minutos... que era normativo, para 150 minutos até 300 minutos de atividade física por semana. E aí, as pessoas que seguiram a determinação de 150 a 300 minutos diminuíram em 34% o risco de internações graves e de doenças. Então, como a OMS... exatamente, esse é meu ponto. O que a OMS entendeu que a atividade física seria o maior aliado do combate ao Covid. Então, mais do que dobrou até a recomendação de atividade física por minutos semanais. Mas aí a gente ficou no problema. Como que você pratica atividade física se está tudo fechado? Até a praia estava fechada. E aí a gente começou um puta problema. Porque a OMS mandando a gente praticar atividade física para não adoecer. E a política mandando fechar. E aí começou um problema grave. Foi. Então, assim, aí começou uma briga. Eu quebrei, velho. Eu trabalhava de personal, eu era freelancer, eu e minha mulher. Foi complicado. Então, assim, aí começou uma briga. Aqui que a gente fez? Quando a determinação no Brasil disse que o STF disse que quem ia decidir nos municípios, não era nem o governador, nem o presidente, que eram os municípios, então a gente foi falar com o pessoal do município, com o prefeito, com a prefeitura na época, até que era do PSDB e tal, que era aliada do Dória, que o Dória era contra o Bolsonaro. Sim. Bolsonaro disse que a atividade física era do esporte, Dória falou que não, e ficou uma baita briga política na questão. Nem vou entrar tanto nesse mérito, mas ficou uma briga política. Quando a gente foi falar com a prefeitura falou, cara, eu não vou fazer a lei da essencialidade em Santos, porque vai contra o governo do estado, estamos indo de eleição, a gente é do mesmo partido, lá em cima os caras vão me fritar. A gente foi no legislativo. Então, conversei com o presidente da Câmara na época, quem que vai votar contra atividade física em Santos? Ninguém. Eu falei, pelo amor de Deus, põe essa lei pra gente votar, que a gente ganha isso aí fácil. Porque quem é que vai votar contra a atividade física em Santos? Foi quando eu comecei a me envolver com a política. E aí eu reuni uma comissão, a gente reuniu uma comissão, né? Eu e mais 6 pessoas, eu representando a academia, a musculação, foi o Arthur, o UP Fitness representando piscina e outras coisas, o Belmiro Jordano representando lutas. Então a gente foi fazendo uma comissão, cada um representando o seu. O Belmiro Jordano é muito gentil. E aí o Joseph representando os crossfits, que ele tem o Cross 28. Então a gente juntou uma comissão ali, para poder começar a falar com a prefeitura. E aí, a gente aprovou a lei. 2 instâncias, eu levei lá. Aí eu falei, para não ficar algo sem base, a gente fez uma audiência pública, eu levei médico, neurocirurgião para explicar a importância da atividade física no cérebro. Uma mãe que o filho com autismo, que a criança voltou a tomar remédio porque estava praticando atividade física, teve que parar de praticar e a criança voltou a tomar remédio porque voltou a ter surto. Então eu levei ali uma base ali, levei o Dimar Guedes, teu amigo, pra gente falar que, pra mim é o maior mestre aí, né, da área da educação física de Santos. Então a gente levou para falar da importância da atividade física. A gente fez um trabalho ali legal. Só que aí foi pra prefeitura, pumba, vetaram o projeto, derrubaram o projeto. Quando quis voltar ao projeto, porque aí quando a prefeitura derruba, volta pro legislativo. Que alguém tinha algum representante do esporte para pegar essa pauta? Não tinha. Os caras falam, eu não vou ficar pegando uma pauta que não é minha para poder brigar. Já que o prefeito não quer, se eu pego essa pauta, eu vou ter que ir de frente contra o prefeito, certo? Tem alguém que vai segurar o esporte de Santos? Não tem. Alguém está disposto a brigar com o prefeito? O prefeito vai ficar mais 4 anos? Não vão. E aí, a lei não foi para frente. Então me chamaram nessa questão, para realmente ter essa representatividade em cima do esporte. E aí, olha a importância disso, tá? Que eu tô falando isso, parece que é algo distante, mas olha a importância disso que aconteceu. E aí a gente começou a passar essa lei para outros municípios da nossa região para aprovar lá e pressionar aqui. Então, em São Vicente, Santos se tornou atividade física essencial para grande e tal. Em 2021, Santos ainda não era.
o que aconteceu? Quando veio a segunda onda do Covid, fechou mais 3 semanas e meia, lembra? Quase um mês. Fechou de novo. Como o Santos não tinha a lei de essencialidade, o Ministério Público veio aqui, pumba, embargou tudo. Fechou todas as academias, fechou a praia de novo. Fechou tudo de novo. Vai voltar, eu vivia. E aí o que aconteceu? São Vicente, como tinha a lei, ficou aberto. Então a praia em São Vicente estava aberta e em Santos estava fechado. O pessoal sai de Santos para andar na praia em São Vicente. Faz sentido isso? Não. Faz sentido isso. O cara não podia andar. Por isso que eu não voto. Quer dizer, tô pensando em votar. Faz sentido isso? Aguardem então... no final. Eu vou dar... Então, ou seja, faz sentido isso? Ultimato. Então me chamaram nessa questão. E aí agora me chamaram por quê? Agora a gente está tendo uma oportunidade ali de talvez trocar boa parte dessa política de Santos. E como sabiam que eu tinha essa bandeira do esporte e eu abraço essa causa representando essa linha, eles me chamaram para isso. Ele falou, Diego, por quê? Mesmo que troque os políticos, do lado de cá não tem ninguém representando ali muito a linha de frente do esporte. Vocês vão passar pela mesma situação de novo. Não vai ter um representante do esporte de novo ali em linha de frente na região. Se precisar de novo, vocês vão ficar de novo indo em gabinete, e vai acontecer o que vocês fizeram. Vem você, representa o esporte, a gente passa essa pasta e você cuida disso. Então foi por isso que realmente eu resolvi... Desculpa. Não, que é isso? Foi por isso que eu resolvi realmente me cair de cabeça de novo nessa situação, pela falta de ali uma real representatividade do esporte em vários segmentos. Porque em Santos, assim, tem o esporte, o cara da corrida, aí tem só ele. Tem o do basquete, tem só ele. Tem o do futebol, tem isolado ali as panelinhas que você conhece, tem isolado. Mas não tem ali um representante do esporte que fale de todos os esportes da cidade. Então, que seria... Então, eu me envolvi nessa questão. Eu quero um segundo. Eu queria relembrar aqui o nosso apoio. 2 coisas importantes. Primeiro, eu quero voltar a agradecer, né, a Growth aqui no meio do programa, que nós já estamos chegando ao fim. Nossos patrocinadores, a Growth, tá? Já peço para o pessoal ir para o link para seguir, usar o cupom do tiozão. Eu quero exaltar a Oficial Pharma. Eu quero falar dos nossos apoios, que é muito importante, que sem eles eu não estaria aqui agora. Nessa grande entrevista. Eu quero ver agora a Casa Gabos, que é do meu amigo, 103 anos de tradição. Link vai pro ar, o link já está instaurado para você seguir o Insta. Eu vou falar do Caetano Cristófolo, olha o nome, eu guardo o nome dele, que é bem diferente, mas o Cristófolo, grande brother, ele me procurou assim de maneira... Me abordou e confiou, mesmo sem eu ter oferecido o programa para ele. E finalizo com o meu amigo de longa data, o Pedrão, tá lá no Ceará levando uma vida boa, só no kitesurf. Eu quero nós vamos ainda encerrar aqui. Eu quero falar desse manual de suplementação de creatina. Inclusive eu quero te presentear. Dr. Lucas Caseri, guarda esse nome. Um médico, fisiatra, hormonologista, que ele é um sucesso, ele é um astro na rede, que desmistifica todo esse papo de que eu sou eu entro com muita calma e cuidado sobre esteroides, enfim, que está relacionado com a academia, que voltaremos até a falar outra hora sobre isso. E eu, autor do livro, estou presenteando para a gente dar continuidade, nunca esquecendo dos nossos apoios e patrocínios, senão não estaríamos aqui. Sim. Desculpa. Quando aparecer professor Murilo Brito, eles sabem que é tu? Sabe. Chega só te conhece como tiozão. É isso que eu tô falando, inclusive, só pra você saber. Meu nome é tiozão, meu apelido é Murilo Só Brito. Pra você saber, o professor Murilo Brito é ele, tá? Só pra informar. Uma coisa interessante, cara. Agora eu vou virar entrevistado. Foi a Lara, que o Danuca Love, outro cara que mora no meu coração. Foi um peixe meu na faculdade, que eu dei aula eu digo peixe mesmo, que ele me amava. Porra, bro, a gente é do surf. E eu ajudei muito, assim, com a parte intelectual. Lê esse livro, que por sinal tive um grande guru que não olha mais na minha cara há anos, mas que Deus abençoe, porque eu amo ele, que é o pai do Lucas, por ironia do destino, o Juarez. Ah, sou Juarez, tá no grupo ícone. Lá com a gente. Era uma época que ninguém estudava fisiologia, sabe? Essas questões de ciência do treinamento. Ele foi um grande incentivador, doutor Francisco Buchilhone, que me botou na faculdade durante anos, dei aula de fisiologia, anatomia.
Então, basicamente, eu gosto sempre de enaltecer, e foi a Lara, da turma da equipe do Danuka Love, que virou um tubarão. Ele é um mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, hoje trabalha com filosofia, enfim. E ela que falou, vamos criar um nome, Tiozão. Aí na primeira, Tiozão, que papo... Cara, e pegou de maneira... E tem o Cariani, né, que chama... Eu encontrei o Cariani outro dia, falei assim, não, Tiozão sou eu. Tu já tá rico pra caramba, tira o Tiozão, deixa o Tiozão pra mim, que eu tô chegando agora. Então é mais ou menos isso. Leia, porque tudo que a gente fala de creatina, inclusive, né, indico, são mais de 5.000 publicações. Cara, é um negócio fantástico. Mas eu quero um autógrafo aqui nesse livro também. Lógico, vou mandar. Peraí, pega a tinta. Bom, então vamos continuar. Aí eu quero... Então, e aí agora, como é que tá a tua expectativa? Vou falar de política, eu não queria falar, mas eu não posso deixar com você aqui com a tua intenção das melhores. Como é que tá a expectativa nessa campanha? Que nós fizemos um Rios, ficou muito legal, né? Eu gosto de brincar, né? Foi um sucesso. Foi bom. Gostei, ficou muito... Muita gente veio falar comigo. Eu sou excluidinho digital. Tem aqui o meu muita assessor. Muita gente veio falar comigo. Que é filho, por sinal, é meu filho, inclusive. Mas a gente tem muito amigo em comum que não sabia que a gente se conhecia. Sim, isso é muito louco. É louco. Santos é uma cidade pequena. Cara, tu conhece o Murilo? Pô, é uma coisa... Mó galera. Não, mas foi um sucesso. Vão lá, participe. Dá uma olhada lá no Insta, nos Rios do vereador. Chama vereador, né, Fernando? Cara, ficou muito legal, velho. A ideia foi boa, né? Porra, a galera ali, ó, da produção ali, ó. A galera da produção, os produtores. Tá ali, ó. Ele é alto, moreno, forte, meu filho, pô. Não é uma mulherada, ele já é casado, mas enfim. Então, cara, é o que eu te falo, como é que tá a tua expectativa? Quase que finalizando, ainda tem mais uns 20 minutos, vamos ficar bem à vontade. Esse ano entra. Cara, assim, de verdade... Política é que nem futebol, né? Só acaba quando termina mas uma coisa assim que eu posso falar de positivo. A gente sempre fala isso, né? Assim, eu escuto muito falar isso, as pessoas. Não dá pra contar com os amigos, não sei o que lá. Ainda mais em Santos, né? Isso é muito complicado. Mas, cara, assim, de verdade, eu tenho muito a agradecer aos meus amigos, assim. A galera, assim... Eu tenho visto. Isso muito legal. Pessoas que trabalharam comigo em algum momento. Índole, né? O pessoal que trabalhou comigo nos restaurantes. Falou, caramba, Diego, que legal, vou te ajudar. Eu moro aqui, moro ali e tal, vou te dar uma força aqui. Legal, então a galera passou em casa, não daqui, dá um santinho e tal. Então, assim, eu tô recebendo muita ajuda de pessoas que, sinceramente, eu nem esperava que fosse ajudar. Então, claro que com um amigo a gente espera Diego, contar, mas tá. É o seguinte, vamos falar real. Hoje em dia, vagabundo não tá formando mais. Ninguém é mais enganado. Cara, o cara com boa índole. Hoje em dia, com o advento da internet, é um anjo isso daí. Mas a gente sabe quem é vagabundo, tem como controlar. E até o coitadinho que foi enganado, hoje em dia ele tá parando para pensar. Porque a mente dele muitas vezes era lavada. Que eu sinto fala, assim... Pô, esse cara é um cara de... Não é pra pedir vai se ferrar, que eu não voto em nenhuma. Eu digo assim, um cara de família, Obrigado. Um cara de boa índole, sabe? Eu vi, todos que estão do teu lado vêm. Eu vou querer um malandro, vou votar num vagabundo para ser prefeito da minha cidade, desculpa, eu vou ter que falar. Porra, não dá, cara. Então, essa questão, ela é latente. As pessoas do bem estão cada vez mais ganhando espaço. E quando ninguém vem falar que a Casa do Brasil vai cair, é mentira. São 230 milhões. A hora que o povo se inflamar... Inclusive, a gente estava gravando o vídeo naquele dia, tava meu pai, minha mãe e meu irmão lavando o banheiro na academia 9 horas da noite. Tá vendo? Então, assim, a família é unida mesmo. Nossa, teu pai falou uma coisa linda. Eu exijo que toda noite meus filhos estejam comigo na mesa da cozinha. Obrigado a jantar na mesa junto. da sala de jantar, que a gente janta junto. Isso é lindo, cara. Hoje em dia o mundo jaz no maligno. Então, uma das bênçãos principais da minha família. Isso edifica, cara, sabe? Porque hoje em dia tu não vota mais só no político profissional, tu vota no cidadão de bem, que tá a fim de trabalhar para a comunidade, se doa, aquela velha história, sim, não é que tu é rico, mas tu não precisa roubar. Sim. Porque o processo é esse. E eu fico louco, falo, cadê o carro, a Ferrari do presidente? Ele ganha tanto dinheiro, né? Cadê a Ferrari? Não, eles não querem ter Ferrari, eles querem ter o poder. Então acaba sendo uma questão do poder, é uma coisa louca que eu tenho analisado, porque eu era totalmente... não queria nem saber de política, hoje tu é obrigado a começar a entender várias coisas, e aqui cagueta todos os vagabundos.
eles estão Mas, sendo Murilo, uma coisa que você está detectados. comentando, você então, mesmo. parabéns, tá? Pela tua obrigado. condição, da tua família. Que Mas isso assim, muito de verdade, importante. duas questões, assim, eu acho que em relação à família, cara, eu sou realmente um cara muito abençoado. Minha família parece aquelas famílias de manteiga. Sabe comercial de manteiga? Tua mãe é maravilhosa. Não, graças a Deus, de família. Tanto é que esse é louco, pô, eu sou sócio dos meus pais há 16 anos, né? Então eu montei outro restaurante, que eu e meu irmão cuidava de um, eles cuidavam de outro, e depois na academia, né? Então assim, a gente, pô, família é difícil. Falei, cara, eu nunca tive uma briga com meu irmão, nunca tive. Legal. Cada um sabe o seu porque quadrado. até isso ocorre, né? Briga de pai contra filho, o mundo já no maligno. E sócio briga mesmo, que é uma coisa que é outra. Não. Mas assim, cara, graças a Deus a gente se entende muito bem. Muito bom. E aí, então, amém. E na questão política, muitas das pessoas, Murilo, como você, voltaram a se interessar por política por falta de opção. Você é obrigado, amigão. Eu fiquei até com medo, hoje em dia, assim, a entender. Tomar uma posição. Porque se você não entender, você tá lascado. Tá. E vou te falar mais, tá? Uma das coisas que eu achei muito bacana que tem acontecido. Duas questões. Primeiro, teve Jogo do Brasil aí, há algumas semanas atrás. Você entrava na internet, tinha uma pessoa falando do jogo e tava todo mundo engajando, falando que teve um debate em São Paulo lá, que foi um debate polêmico, né? E a galera falando lá. Então, assim, quanto a gente era moleque, ficava escutando. O dia que o brasileiro falar mais de política, de futebol, a gente começa a agir. E a gente tá vivendo esse dia. Hoje você vê mais pessoas falando de política do que de futebol. Com esse é o primeiro. Que com a seleção brasileira, que foi comandada por um vagabundo por muito tempo. Não é? Bom, enfim. Tu vê a situação, como é que funciona. Então eu quero chegar. Se instituir uma condição que tá caindo por terra. Sim. Porque ninguém mais é bobo, então, cara. assim, isso é muito louco, né? Você vê que realmente a galera tá falando mais de política do que de futebol. Isso é muito louco. Eu nunca achei que a gente fosse viver isso. Eu fui do futebol, eu amo futebol, era louco. Nunca pensei na minha vida de... Eu não queria nem saber. O jogo do Brasil hoje, e eu tava lá, ó. Não tem nada a ver com isso, porque eu sou de Santos, mas... Porra, o bagulho é louco. É isso que eu tô falando. Então você vê, quando teve esse debate em São Paulo, você viu que teve mais gente falando disso, muito mais gente falando disso que o Jogo do Brasil. Então a gente deu o primeiro passo ali, que é realmente falar mais de política do que até de futebol, que era uma coisa que a gente escutava muito antes. Sim. E aí, o segundo passo são pessoas como você que não ligavam pra política, que começaram a ligar. Eu acho que essa é a segunda questão. As pessoas tinham uma descrença muito grande. Fala que... Mas aí quando você começou a ver uma mudança, outra começou a te acender uma situação, outra, e aí eu acho que parece que a coisa resgatou agora uma galera. Sim, então, parece que tá ficando sério o negócio. Deixa eu ver isso. E me posicionar. Isso eu acho legal. Eu sou inteligente, com toda a modéstia. Porra, tenho cultura, então não vou cair em papo de Aí entra o que você tá comentando na terceira questão que eu vou falar agora, tá? Eu vou falar... De verdade, mais da metade das pessoas que estão me apoiando hoje, eu acho isso muito importante, cara, eu acho isso muito, muito legal. Mais de 50% das pessoas que estão me apoiando hoje, antes de me apoiarem, queriam conversar comigo e saber as propostas. Isso eu acho muito legal. Porque eram pessoas que falam, Diego, eu te conheço. Eu conheço você, sua família, eu conheço teu caráter, eu não tenho dúvida disso. Mas sobre você ser uma pessoa coerente ali e não vai ser uma pessoa corrupta, isso eu sei. Mas o que você vai fazer? O que você entende realmente da situação? Então, isso eu achei muito legal. Porque gente legal e gente confiável tem um monte. Tem, gente boa, bonitão. Legal, tem. Um bonitão, então, a pessoa gostosa. É maluco pensar nessas paradas. Mas onde é meu ponto, cara? Eu acho que a gente tá as pessoas, elas estão começando a ficar críticas realmente. Ela quer saber, mas o que você fez? O que você vai fazer? Dá aqui tuas propostas, deixa eu ver. Sim. Isso eu acho muito legal. Então, a maior parte das pessoas hoje que estão me apoiando, elas sabem o que eles estão apoiando. Eles viram os meus vídeos das propostas, eles comentaram, eles mandaram direct, Diego, isso aqui é desse jeito, faz um vídeo desse daqui, porque isso aqui ficou faltando tal explicação que eu acho legal. Então, isso aqui, por exemplo, a gente tá até legal fazer esse link aqui, né? Eu sei que é um assunto complicado e polêmico, mas a gente tá vivendo setembro agora, o mês amarelo, né? Que é o mês do suicídio. Sim, então, o pessoal falou, Diego... e aí quando começou isso antes, em agosto, o pessoal falou, Diego, prepara ali um conteúdo bacana, justamente pela a importância da atividade física nesse combate. Porque a OMS também fala disso. Então, as pessoas, como sabem que eu tô nessa linha, nessa pauta, Diego, tá aqui uma matéria, fala disso, tem um contexto. Então eu vejo que as pessoas estão preocupadas com informação. Ele quer saber a proposta, ele quer ver a matéria, ele quer saber o vídeo. Então, assim, eu trouxe alguns estudos, até no último vídeo que eu fiz, porque as pessoas falaram, Diego, fala disso, fala aquilo. Então
você vê que as pessoas elas estão preocupadas e não é, vou fazer pela saúde. Mas o que pela saúde? Que tu vai fazer? Entendeu? Então, assim, isso é legal. A galera tá querendo mesmo, tá se politizando, cara. Eles estão cobrando uma situação, uma tal. E aí, trazendo alguns dados até que eu tava vendo, que eu até acho muito legal entrar nessa questão pela atividade física, porque eu acho que é muito importante. Mas, por exemplo, dados do OMS. De 2010 a 2019 foi feito um estudo no mundo e o suicídio diminuiu 36%. Diminuiu. Mas no Brasil, o índice de suicídio subiu 17%. Então o Brasil está indo na contramão da linha do suicídio. Momento, tudo que é pior está aqui. Nesses últimos anos. No momento. Segunda, é muito fogo isso, né? Então, triste assim, a situação do Brasil está indo na contramão do desenvolvimento mundial. Segunda informação, o Brasil saiu da 8ª para a 3ª pior saúde mental do mundo. Do mundo. Hoje o Brasil tem a 3ª pior saúde mental do mundo. Em falando de ansiedade, o Brasil é o país com a maior crise de ansiedade do planeta. Nenhum país do mundo tem mais crise de ansiedade e vende mais ansiolítico. Física é aí é meu ponto. Entendeu? Então, assim, o Brasil ele vive uma crise de transtornos mentais, nessa questão de depressão, de crise de ansiedade e de etc., muito, muito mais grave ao longo de decorrer dos anos do que outros países. A gente está passando à frente desses países. Outra questão, só em 2022, 39% do aumento de remédios para transtornos mentais. Então subiu quase metade. Que loucura. A quantidade de remédios ansiolíticos, antidepressivos e etc. Né, da gente passar essa divulgar essa... Por isso que eu falei até para pedir uma licença até para falar disso, que eu sei que não é o tema. Setembro, né? Setembro, eu sei que não é o tema. É, porque até gerou uma polêmica dentro da minha assessoria, que nós postamos um vídeo que era engraçado bem no dia, e com todo respeito, eu falei, não, realmente não é o dia para quem defende essa causa, estuda e se preocupa. Pô, no dia do suicídio, me aparece com um vídeo brincando, é complicado, então, assim, mas agora eu entendo melhor. É uma questão forte, né? Então eu digo assim, olham os números, né? O que a OMS indica como tratamento, a OMS reconhecia a atividade física como um auxílio. Há poucos anos atrás. O meu guru na universidade, que foi o Dr. Francisco de Paula Pustilano dos Santos, médico ortopedista, desportista, médico legal, tinha todas essas especializações. Ele falava, ele me chamava de bicho grilo, que eu sempre fui cabeludo e tal. Ele, bicho grilo, eu vou fazer fisioterapia, tá louco, bicho grilo? Você é a coisa mais importante que tem no mundo, a educação física. É a medicina preventiva, ele falava. No momento, ele já me falava isso em 1985, quando eu comecei a dar aula na faculdade. Ele já me falava isso aí, tu para pensar, pô, como eu sou importante, quer dizer, mais importante que o médico já pega o cara ferrado. E eu sou o agente da saúde, né, que minimiza uma série de transtornos, de despesas para o Estado. Então, se a gente se abraçasse, os profissionais de educação física tivessem mais conhecimento dessa importância, dessa causa, eu tenho certeza, nós ainda vamos chegar lá, está melhorando tudo pela informação, e as pessoas estão mais inteligentes até nessa questão. O cara hoje em dia ele sabe qual é o personal que é um papel higiênico e sabe qual é o personal que é um cara mais preparado, que tem conhecimento científico, que fala de fisiologia, que faz uma periodização, que faz uma avaliação física, do que aquele que está lá para contar até 12. Então as pessoas estão ficando mais inteligentes. Então, nessa questão que você está falando sobre a importância, antigamente a atividade física ela era considerada um auxiliador ao tratamento. Hoje ele é considerado um tratamento. Então, assim, a OMS trata a atividade física como tratamento. É um tratamento. Falando em duas questões ali, depois eu vou chegar como a OMS identifica isso como um tratamento. Vou até mudar a ordem para ficar mais fácil. No tratamento individual, o que a OMS entende que a atividade física consegue fazer? Na questão bioquímica, a atividade física libera alguns neurotransmissores, como dopamina, serotonina, que são neurotransmissores, que são considerados são neurotransmissores, né? Mas são do prazer, são substâncias que liberam a felicidade. Sim, a felicidade. Hormônio da endorfina. Então libera endorfina, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você é uma pessoa que... E aí o estresse alto dá dor muscular, fadiga, dores nas articulações. Então a pessoa aumenta a produção endógena de testosterona. Então como a testosterona está ligada à vitalidade, à força, à disposição, então aumenta isso. Então na parte bioquímica, a atividade física tem todo esse trabalho da importância de neurotransmissor, hormônio, de graça, né? Que é assim, que é impressionante. E aí vem uma outra questão, que é a questão social. Quando uma pessoa ela tem ansiedade ou depressão, ela tende a se isolar.
E esse isolamento faz com que ela fique pensando coisas negativas e tudo mais. Quando a pessoa começa a praticar uma atividade física, ela interage com outras pessoas. Sim. Ela conversa, ela dá risada, ela brinca. Por aquele momento, pelo menos, ela deixa de pensar aquela coisa negativa. E a definição, tem muita gente que não sabe a definição da educação física. Pela OMS, é o desenvolvimento biopsicossocial. Bio, endorfinas, testou, psico e social, a que eu vou chegar no social. Porque ainda tem uma segunda parte do social que você comentou aí, ainda quero chegar nesse gancho. Então, assim, primeiro, a pessoa tem essa interação. Segundo, a pessoa, quando ele começa a ter uma melhora, porque quando você é sedentário, você pratica atividade física, você tem uma melhora. Porque você dorme um pouco melhor, você tem menos dor, você tá um pouco melhor. E aí você vê uma evolução de si mesmo, isso te traz autoestima. Isso te traz autoconfiança. Sim. Então, como um depressivo, uma pessoa que infelizmente está pensando talvez em suicidar, ela tem essa perda da autoestima e da autoconfiança, esse trabalho social consegue trazer. Então, como você está dizendo, a parte física, aqui, a parte psíquica aqui, a parte social, e tem a questão social, sociedade. Porque uma pessoa que pratica atividade física, segundo a OMS, tem 34% menos chance de uma internação. Então, as pessoas, vamos supor que o Brasil todo praticasse atividade física, 34% do sistema público de saúde não precisaria ter. Não oneraria esse sistema. Então, essa verba seria onerada para uma outra situação. Então, olha a quantidade de pessoas que, se praticassem atividade física, não estariam em hospitais. Cada dia mais todos sabem. Agora, cabe ao profissional de educação física, acima de tudo, um pedagogo, ter os seus princípios pedagógicos para trazer essas pessoas, que é um outro problema que a gente passa. A falta da noção da intensidade, saca, do volume, para que a gente consiga capturar as pessoas para atividade, porque também isso ocorre muito. A falta do conhecimento e a própria vaidade que se instaurou no mundo da atividade física não permite muitas vezes que o profissional pense. Eu ainda brinquei outro dia, falei sobre o personal gordo. Nossa, quase me mataram. Quem é personal? Não, o conhecimento dele está aqui, mas não tem nada a ver personal gordo. Não, então você prefere dar seu filho na mão de um personal gordo ou num personal barombado, lindo, que toma anabolizante e vai ser um péssimo exemplo para o seu filho? Então, tudo é muito relativo, mas acima de tudo, esse reconhecimento, ele também passa por essa questão pedagógica, de como entregar a atividade de maneira paulatina para que a gente consiga conquistar. Sim. Que assim, maromba, por isso que eu falo, o marombeiro, se tu for ver o bodybuilder, o fitness, né, o AUE, que é o hype que eles chamam, dentro de uma população, quantos tem? 1%, né? E o resto, que é vamos dar uma caminhada na praia, vamos fazer uma musculaçãozinha levinha, só vai na academia bater um papo. Até a hora que você vai na academia bater um papo, fica lá meia hora, faz 2 exercícios. Eu treinei hoje, eu fui lá, treinei. Mas já dá autoconfiança, fala pros amigos, eu treinei hoje. E por algum momento você tira aquele negativo da cabeça, você vai falar de outras coisas, você dá risada por um momento. Então tem esse lado da importância social. Falando pro lado da pedagogia, que você comentou isso, eu acho que é muito importante esse esporte desde novo na cabeça de alguém. Por quê? Eu acho que o esporte, ele forma o caráter de uma pessoa. Lógico. Eu falo isso em alguns vídeos, assim, eu acho muito importante as pessoas terem essa construção. Eu sei o tão quanto eu sou uma pessoa melhor por ter praticado uma atividade física desde novo. Eu sei o tão quanto... Porque, exemplo, trazendo pra prática. Uma pessoa que pratica atividade física desde criança, a criança foi lá, competiu com alguém, perdeu. Ele tem que aprender a respeitar quem é melhor que ele. Ele tem um técnico, ele tem que respeitar que tem uma hierarquia, tem gente que manda, tem gente que obedece. Ele entende que se ele tivesse treinado mais, talvez ele tivesse ganho. Ele entende que aquele erro foi responsabilidade dele. Ele entende que se uma outra pessoa acabou ganhando dele, ele não é um inimigo só porque ganhou dele. Lógico. Talvez essa pessoa treinou mais do que ele, então ele vai se inspirar nessa pessoa aqui. Então, assim, gera um pensamento que constrói o caráter de uma pessoa. Saudável. Então, o que ele vai entender quando ele for trabalhar? Pô, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar mais, porque lá atrás, quando eu treinei pouco, eu perdi o campeonato. Então agora eu entendo que para conseguir alcançar um objetivo eu tenho que me esforçar. Depende do meu esforço alcançar um objetivo. Então essa construção mental que se tem em cima de uma criança, em cima de uma pessoa, né, assim, que vem tendo esse pensamento, geram pessoas melhores. Então pessoas que praticam, uma sociedade que pratica atividade física desde criança, serão pessoas melhores no futuro. Serão adolescentes melhores e serão pessoas melhores no futuro. Então nessa questão pedagógica que você está comentando,
Eu acho muito importante, porque isso se perdeu um pouco da atividade física nos colégios. Infelizmente, é o que você comentou. A pessoa vai lá, joga uma bola, deixa os moleques chutando de qualquer jeito e fica no jornal. Perdeu um pouco dessa questão. Era da estética, saca, da autoimagem, das vaidades. Perdeu um pouco o lance da disciplina, da técnica, do negócio. Pô, no judô, se eu entrasse com o pé sujo no tatame... Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que a ginástica rítmica na academia... O mestre Juarez botava pra fora da sala. Parecia criança, cara. Eu arrumava colégio, né? Moleque, 10 anos lá, brigava lá, chegava com um ralado no rosto, uma coisa ou outra. De meu professor, esse mês tu não vai treinar não, vai ficar um mês correndo em volta da quadra. Eu ficava lá correndo um mês, e aí que não venha. Se não vier, não treina mais comigo. Então te ensinava ali uma disciplina, brigar tá errado. E ele falava, então tu vai seguir assim. Então você tinha ali um respeito por um profissional, você tinha um respeito por um professor, você entendia a hierarquia. Então, cara, eu sou muito suspeito pra falar de atividade física, porque a gente tipo tinha uma pequena parcela, mas é pela nossa via que a gente ainda pode salvar muita gente, né? E eu penso até que já estamos encerrando aqui. Eu quero fechar o programa. Eu quero te agradecer profundamente. Você não me respondeu se o personal não vai precisar pagar a taxa, mas não precisa responder isso agora. Não, mas acho que... não vou falar assim, votem em Diego. Não viemos aqui para isso. Mas, enfim, nós vamos encerrar, tá? Pelo nosso próprio tempo. Eu quero te agradecer profundamente. Foi o primeiro programa. Foi um sucesso. Eu adorei falar contigo. A gente vai se ver muito ainda, sem dúvida. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores, né, que sem eles hoje eu sou muito feliz, porque eu estou tendo um reconhecimento que você me conhece, sabe da minha história. E hoje eu estou tendo um reconhecimento no melhor momento da vida. Quando eu não sou velho, eu sou idoso, né? Velho tem moleque de 18 anos que é velho, enche o saco. Mas é uma fase da vida que a gente já está querendo repousar, relaxar, viver mais tranquilo, que é o que eu vivo hoje. Eu sou um cara zen, totalmente zen. E eu quero agradecer, então, nossos patrocinadores, te agradecer, a academia do Diego, todo mundo conhece também, a For Time, né? Time for Fit, que é um nome, eu sempre me enrolo, é perto, inclusive, da minha casa, aqui na Glicéria, em Santos, e não posso deixar de citar também, e agradecer você, a Growth, sem ela, vamos exaltar os patrocinadores pela última vez, sigam, a Growth, meu master, sigam, usem o cupom do tiozão pra gente se manter vivo num programa. Não é porque eu não vivo de vender suplemento, a minha vida é isso, é vender saúde, o conceito. Então a Growth, eu quero agradecer a Oficial Pharma, que é uma das, sem dúvida, mais poderosa hoje empresa nesse mercado de e-commerce, de fármacos. Eu quero agradecer o Gabos, meu amigo, eu morava na casa do Gabos, meus pais viajavam aí pelo Brasil inteiro, é um irmão, então nada melhor da gente lidar com família, mesmo no patrocínio, tá? O Pedrão, então o Pedrão é um magna, o Caetano agora, o Caetano Pescado, o Caetano eu conheci ele há pouco tempo, mas a esposa do Caetano eu já conhecia de longa data, são pessoas maravilhosas, um trabalho fantástico. Tilápia tá na modinha, fitness, no hype, você tilápia tá no hype. E finalizo com o meu amigo Pedrão, passamos muitos viradas de ano novo, o Pedrão que tá lá no Nordeste, curtindo a vida numa boa. Então, Diego, eu acho que a gente tem que parar por aqui, que faz parte, senão ficaria o dia inteiro. Eu quero apertar a tua mão, saca, boa sorte na tua jornada. Obrigado. Eu atesto sem nenhum medo e nenhum receio, que você é um cara que veio para fazer a diferença. E agora tá esse papinho, tem muito também mentirosinho, né, que tá aproveitando essa, eu sou família, eu cacete, mas eu aprendi lá no Rio de Janeiro com o Pavão Lima, um grande mestre que eu tive lá da ginástica. Ele falava, 10 mulheres o cara engana há 10 anos, sai com a amiga, com a irmã, mas uma mulher você não engana nem um mês, nem uma semana. Então o mentiroso a cada dia, graças também à nossa rede social, ele está sendo detectado e expurgado das coisas que a gente tem visto de ruim que estão acontecendo nesse país. Tá bom, Diego? Muito obrigado. Mais uma vez. Olha o bracinho, ó. Ele não é professor de educação física e não foi batendo laje. Ele é engenheiro, mas estamos juntos e...
Pode, eu tô com a assessoria aqui pedindo o encerramento, fale, fica à vontade para despedir. Não, primeiro eu vou reiterar o que eu disse, né? Assim, você é uma pessoa que eu conheço realmente há muitos anos. Eu sei o tão quanto o trabalho que você faz, né? Realmente, assim, o estudo que você tem, como você citou, você estuda há muitos anos. Então, um cara que é extremamente técnico. Murilo é um cara, assim, que, pô, como eu disse aqui, ó, tem livro, tem dedicatório, tem uma série de coisas, porque você realmente é um cara... E você achou uma linha muito bacana, Murilão. Você achou uma linha que você consegue trazer uma informação de alta qualidade, de uma maneira engraçada, de uma maneira legal. Então você consegue trazer pessoas que talvez, se não fosse ali pela sua maneira dinâmica, essa pessoa não praticaria atividade física. Nossa, eu fico quantas tão feliz pessoas com que isso, você, hoje, quantas pessoas que através de iniciar vendo dos seus vídeos, não começaram a praticar o nosso esporte. Então você é um cara que tem feito um trabalho aí pelo Brasil, que o seu engajamento hoje é Brasil, né? Fico muito feliz assim do seu engajamento, tá chegando em tantas pessoas, porque o trabalho que você faz, né? O trabalho que você presta para a sociedade em si, eu tenho certeza que faz muito mais pessoas praticarem atividade física, e quanto mais pessoas praticando atividade física, mais uma sociedade saudável, uma molecada nova bacana, e a gente consegue fazer. Então, antes de tudo, eu queria te agradecer mesmo muito pelo trabalho que você faz, é muito bom. Abrir o espaço aqui também para eu poder falar de algumas propostas minhas políticas. Eu sei que a nossa ideia não é política. Eu sei que a nossa ideia não é política, mas para você que é de Santos, se quiser conhecer o meu trabalho, tá lá o meu Instagram, Diego Contesini. Então, meu Instagram é @decontes. Quem quiser olhar lá, volta a dizer. As pessoas acham que estão críticas. Então, antes de eu pedir voto ou alguma coisa, eu não sou a favor disso. Primeiro eu vou mostrar exatamente. Quem eu sou, então, assim, olha lá no meu Instagram, Sim. vê se vocês concordam com os meus vídeos, concordam com as minhas propostas, concordam com o que eu penso. E aí, se você se identificar com a minha forma de pensar, com os meus pensamentos, aí você me chama, a gente conversa lá. Então, eu nem vou ficar pedindo. Eu acho que é legal vocês irem lá e conhecerem o meu trabalho. Então, obrigado pelo espaço e obrigado pelo trabalho que você presta para a sociedade brasileira. TV Tiozão se despedindo do primeiro programa de vários que virão, tá? Inscrevam-se no canal, participem dos comentários no momento da exposição desse programa. Temos o canal de cortes, que o corte, só para finalizar, é o grande segredo da didática de ensino hoje. Você conseguir em um minuto e meio num reel, de repente, mandar, que é isso onde eu me fortaleci, mandar uma informação tão densa em tão pouco tempo, tem que ter um dom que Deus me deu, que eu agradeço, e que eu possa ajudar muito mais pessoas. Que isso é que realmente, independente de dinheiro, que dinheiro no mundo capitalista é importante, mas eu sou desprendido, mas é o que alimenta a minha alma e me faz ser um cara mais feliz, tá bom? Então aguardem o próximo programa. Tchau.